Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso curso Produtor de Queijos. Agora dando início à disciplina de boas práticas de fabricação em alimentos e conservação de alimentos, conforme nosso projeto institucional. E eu decidi dividir essas videoaulas em 2-3 momentos. Então hoje nós vamos tratar especificamente da parte que envolve as boas práticas de fabricação, contemplando os procedimentos operacionais padrão, e entender um pouquinho o que é a tão conhecida, tão falada boa prática de fabricação. Vamos lá então, pessoal? Bom, nós temos aí, nesse slide, uma palavra que eu quero que ela sirva de orientação ou de norte para que vocês comecem a fazer uma reflexão para finalmente a gente tentar entender onde é que se insere as boas práticas de fabricação no termo que a gente conhece como qualidade. E além disso, pessoal, o termo alimento seguro. A partir do momento em que nós compreendermos e conseguirmos correlacionar boas práticas de fabricação e alimentos seguros ao termo qualidade, nós vamos ter aí condições perfeitas de compreender a importância, a necessidade, o que está por trás dessas boas práticas de fabricação que vão culminar e garantir o alimento seguro, conferindo ao mesmo o termo qualidade, o aspecto qualidade, tá? Mas antes de aprofundarmos basicamente no que são essas boas práticas de fabricação, o que são esses alimentos seguros? Pensar em alimento seguro é o que, efetivamente? Então vamos acompanhando aí. Trata-se do alimento, pessoal, que quando ingerido não vai trazer risco, por exemplo, de uma contaminação, de uma infecção, de uma intoxicação. Nós vimos esses tipos de doenças de origem alimentar que podem ser transmitidos por micro-organismos patogênicos, que é aquela classe de micro-organismo que tem esse potencial, né, que é o que pode transmitir uma doença. Então, no momento em que a gente faz a ingestão, nós estamos correndo risco. No momento em que não ingerimos um alimento que confere esse aspecto que pode comprometer a nossa integridade física, comprometer o nosso estado de saúde, aí nós estamos pensando e falando em um alimento seguro. Então, um alimento produzido e usado sob condições que garantam o controle de perigos. Mas que perigos são esses, tá? Esses perigos seriam quem? Nós podemos resumir esses perigos de 3 formas. Os biológicos, os químicos ou os físicos. Todos esses, pessoal, quando se pensa na segurança alimentar, quando se pensa na manipulação de alimento, nas boas práticas de fabricação que tem que ser aplicadas na indústria alimentícia, todos esses não são aceitáveis. Não pode-se ter a mínima possibilidade de que estes riscos, estes perigos aconteçam e acometam, comprometendo aí o nosso processamento, a nossa manipulação do alimento. Até porque quem está lá no final da cadeia está desejoso de esperar um alimento isento desses perigos, ok? Prosseguindo, eu trouxe aí para vocês algumas fontes de contaminação, ou seja, ambientes, locais que apresentam riscos severos de se tornarem meios vinculantes desses tais perigos que agora há pouco nós citamos. Então, nós temos a água podendo servir como um agente vinculante, o solo, feridas presentes na mão do manipulador, saliva no momento que a pessoa espirra sobre o alimento que está sendo processado, manipulado, e ele não está fazendo o uso adequado e apropriado da máscara, ele tem risco ali de, através das gotículas de saliva, tornar-se um agente vinculante de uma doença, de um problema maior. O próprio ar que circula o nosso meio, ele é carregado muitas vezes, né, de partículas invisíveis, partículas sólidas em suspensão, sejam poeiras, enfim. E
Fezes, se você tiver aí risco ou tiver próximo de um local que seja fonte de produção e com isso tornar-se um meio potencial de risco de contaminação, também se torna aí uma fonte de contaminação que vai trazer um problema severo. E aí eu fui pontuando para vocês aqui nos slides e tentando exemplificar ao máximo, para não alongarmos demais, alguns desses perigos. Então, quando a gente pensa no perigo químico, físico e biológico, o que necessariamente a gente está pensando? Só exemplificando, para os perigos biológicos, nós temos aí bactérias e suas toxinas, já vimos isso nas aulas passadas, né? Alguns tipos de bactéria, as toxinas que são transmitidas por essas bactérias, vírus e protozoário também representam um perigo biológico, bolores e mofos, leveduras e parasitas. E no nosso slide aqui eu fiz questão de colocar algumas imagens desses perigos biológicos. Então, quando a gente pensa nos parasitas, nós temos os ascaris, lumbricoides, por exemplo. Quando a gente pensa em bactérias e suas toxinas, nós temos a salmonela, enfim, todos esses. Vírus ou rotavírus. E aí, sucessivamente. Ok, pessoal? Espero que esteja ficando claro. Vamos prosseguindo, continuem de olho nos nossos slides. Agora, tentando exemplificar melhor para nós os perigos físicos. Então, pensar em perigo físico, a gente pode resumir da seguinte forma. Qualquer objeto estranho, pessoal, ao alimento ou a um alimento que se incorpore acidentalmente ao mesmo. Isso representa um perigo físico. Ele pode ser uma pedra, um fio de cabelo, ele pode ser a presença da larva de um inseto, pode ser fragmentos do próprio inseto, pode ser um arame, pode ser vidro, pode ser um pedaço de plástico. Eu só elenquei alguns dos exemplos presentes tanto em alimentos ainda a ser processados como também em alimentos já processados. Então, todo objeto estranho a um alimento que se incorpore aí acidentalmente ao mesmo se caracteriza aí como um perigo físico. Ok, pessoal? Perigos químicos. Como é que a gente pode exemplificar os tais perigos químicos? Bom, aditivos de maneira geral, agrotóxicos também são perigos químicos, antibióticos, né? Resíduos de antibióticos também se tornam perigos químicos. Sanitizantes, se você faz a utilização para os procedimentos que vão garantir a higiene e segurança alimentar, como nós vimos na nossa disciplina anteriormente trabalhada, é importante que se faça o uso adequado nas condições adequadas e que não haja resíduo de sanitizantes no nosso alimento a ser consumido, a ser processado, concorda? Metais pesados, soda cáustica e água oxigenada, né, H2O2. Quais são os efeitos desde que a gente faça o consumo de algum alimento com esses agentes químicos, pessoal? A longo prazo a gente pode ter desenvolvimento de alguns tipos de câncer e efeitos acumulativos, claro. A curto prazo pode se desencadear aí nas pessoas um processo alérgico em função da ingestão desses agentes químicos. E aí nós temos aí, só reforçando, essa contaminação. Olha só lá, isso numa placa de PET cultivada lá no laboratório de microbiologia de alimentos. Nós temos a amostra de cabelo, a amostra de bigode, pano de cozinha. Olha a presença de micro-organismo, olha o quanto o micro-organismo cresceu quando nós fizemos aí a análise desses objetos, né, desses agentes, e fizemos a quantificação dos mesmos no laboratório de microbiologia. Olha lá, a aliança que a gente usa na mão, o ar, olha só como é que o ar está carreado de agentes contaminantes, pano de cozinha. Então, sem sombra de dúvida, tudo que nos circula tem aí um potencial risco de se tornar veículos contaminantes, e é isso que nós temos que tomar cuidado, e é por isso que a gente tem que redobrar os cuidados. Mas aí como é que a gente faz para evitar esses perigos, seja eles químicos, físicos e microbiológicos? Bom, boas práticas de fabricação, gente. É aí que é o grande bull de tudo isso. Cada perigo citado são controlados por aspectos que são abordados, que estão contemplados no que a gente intitula
como boas práticas de fabricação. Entre elas que a gente se destaca a higiene pessoal, a higiene ambiental e a higiene operacional. Mas vamos lá entender um pouquinho mais. O que é e quando surgiu a boa prática de fabricação? De uma maneira bem simples, as boas práticas de fabricação, essa sigla, na verdade, ela deriva do termo inglês Good Manufacturing Practices, né, GMP. É a sigla internacional que, para a gente traduzindo, nada mais é que as boas práticas de fabricação. E como é que nós podemos resumir as BPFs, pessoal? Simplesmente como práticas que são obrigatórias, reconhecidas no meio de produção mundial para qualquer processo de alimentação, para qualquer processo de produção, seja ele na nossa indústria alimentícia, seja ele na indústria farmacêutica, não importa. Toda prática de boas práticas de fabricação são práticas obrigatórias e que vão contribuir de maneira essencial e imprescindível no processo de produção. Aqui no Brasil, nós temos o nosso órgão maior que regulamenta essas boas práticas e que estabelece o conjunto de normas, portarias, que dizem que a gente tem que fazer, tem que praticar. A Anvisa, né, é o nosso órgão maior que fica a cargo de regular isso. Fora isso, também nós temos vários outros agentes reguladores, órgãos reguladores a nível também internacional. Mas aqui no Brasil, fica a cargo, então, de nós estarmos atendendo às conformidades que são exigidas aí pela Anvisa no que diz respeito a essas boas práticas de fabricação. A Anvisa, entre os outros órgãos também, pessoal, são exatamente os que vão regular os padrões mínimos de qualidade que devem ser seguidos e atingidos para que no final a gente tenha aquele alimento seguro. Lembra no início do nosso slide? Quando a gente fala de alimento seguro, fala de boas práticas de fabricação, e aí eu criei aquelas duas setas linkando com o termo qualidade. Pois é, então fica a cargo desses órgãos regulamentadores definir quais são esses padrões mínimos que, né, a ser seguido e atingido para que a gente realmente garanta no final o alimento seguro, puro, efetivo e que tenha aí a maior qualidade possível. Ok, gente? Bom, as BPFs, só respondendo então a outra pergunta que abriu esse slide, porque a gente definiu o que é. Agora, quando surgiu? As BPFs, na verdade, surgiram durante um congresso americano que realizou-se lá na década de 30, mais precisamente em 1938, pessoal. Porém, a primeira regulamentação ela só foi publicada em 1969, 31 anos após, sendo direcionadas inicialmente aos produtos alimentícios, apresentando aí a importância de se criar uma legislação específica para o setor. E as BPFs no Brasil? Se nós temos lá isso acontecendo em 1938 e depois só em 1969, sendo efetivamente criados regulamentos, no Brasil as BPFs são estabelecidas por leis e portarias da Anvisa. Acabamos de pontuar isso, que envolve os produtos e processos domissanitários, produtos de higiene pessoal, cosméticos, alimentícios e farmacêuticos. São elas, então. Aqui eu vou só citar, gente, tá? Depois, através de materiais complementares, quem quiser conhecer um pouquinho a mais dessas portarias, eu posso disponibilizar. E vocês também têm acesso a todas elas de maneira muito fácil através do Google. Então, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 8.078 do ano de 90. Temos a portaria 58, que estabelece as boas práticas de fabricação para indústrias de semente. Temos a 348, que estabelece as boas práticas de fabricação para indústrias produtoras de artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfume. A nossa área, gente, ela é uma portaria 326, boas práticas de fabricação para indústrias produtoras de alimento, que é o objeto do nosso estudo aqui, ok? Bom, e os princípios que regem, os princípios básicos das BPFs? Bom, nós vamos elencar 10 desses princípios aí.
Vou falar cada um deles. Então, o primeiro é definir passo a passo, pessoal, os procedimentos de produção, que tem que estar em conformidade com as práticas de BPF de modo controlado e consistente. Depois que se define, nós temos um outro ponto: seguir tais procedimentos. Então não é só definir, a gente tem que seguir detalhadamente, de maneira minuciosa, exatamente para evitar erros, evitar desvios, evitar contaminações. Além disso, é importante documentar, pessoal, todo o procedimento feito em uma produção, a fim de haver conformidade e traçabilidade. Então você ter você ter um direcionamento, um norte, você não ficar perdido. Por isso é importante documentar. Além disso, nós temos um outro princípio básico, que é verificar se as normas estão sendo seguidas para validar o trabalho que está sendo executado. Promover adequados maquinários e edificações a fim de integrar produtividade, qualidade do produto e segurança do trabalhador. Além da promoção, nós temos que fazer aí a manutenção apropriada da área e dos equipamentos. Isso aí eu estou falando, e nada disso imagino que não seja novidade para ninguém, principalmente para quem já vivencia. Para quem não vivencia, a gente até entende que muitas dessas boas práticas de fabricação, muitas delas a gente até utiliza no nosso dia a dia, seja na hora de fazer a nossa comida na nossa cozinha, seja na hora de organizarmos alguma papelada. Então, esses termos que eu destaquei, eles não são termos novos para ninguém. No entanto, aqui o objetivo é sempre pegar cada um desses termos e contextualizar com aquilo que a gente vivencia lá dentro da indústria alimentícia, aquilo que a gente vivencia no momento em que nós estamos manipulando, trabalhando com alimentos, seja em pequena escala ou em grande escala. Então, fazer promoção de uso adequado de maquinários de edificação vai partir por todas aquelas fases que envolvem desde a limpeza, como também a logística de funcionalidade dos ambientes. Fazer a manutenção, então, apropriada da área e dos equipamentos. Poder definir, desenvolver e demonstrar claramente a competência do trabalho executado. Importante deixar isso claro. Proteger produtos, pessoal, contra contaminação através de boas práticas de higiene diária. Gerar qualidade ao produto através dos controles sistemáticos dos materiais. E conduzir de tempo em tempo, isso é importante, auditorias a fim de que, pessoal, verificar aí a consistência dos métodos de produção. Em outras palavras, é ver se está tudo em conformidade, se não houve desvios, se você realmente traçou, planificou, objetivou algo e de repente, por um descuido, algo não aconteceu. Por isso é importante haver aí essas auditorias de tempo em tempo. A gente remete a ela como auditorias periódicas. Então nós temos aí esses 10 procedimentos que fornecem toda a base para um adequado controle dessas BPFs quando se pensa na produção a nível industrial, em escala industrial. Além disso, as BPFs elas devem contemplar o quê? Só pontuei aí, ó. Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Olha o quanto ela é abrangente, pessoal. Higienização de instalações e equipamentos, a qualidade da água. Nós temos aí tem que ter o controle integrado de pragas. Temos que manejar os resíduos que são gerados pela nossa indústria. Nós temos que ter um olhar atencioso a quem está lá manipulando esse alimento. Temos que observar as condições que estão essas matérias-primas, os ingredientes que vão participar da formulação e do processamento em si, a qualidade das embalagens. Temos que estar atento à produção, à fabricação e processo em si, e também à etapa que vai distribuir, muitas vezes armazenar e fazer o transporte já do alimento processado, ok? Quais as consequências, então, para quem não utiliza o BPF? Pensando a nível industrial. Então, nós temos aí prejuízo por perda do produto, porque invariavelmente, quando você não aplica as boas práticas de fabricação, você não garante um alimento seguro. E se você não garante um alimento seguro e não processa ele, não trabalha toda a sua obtenção a partir de todos esses princípios básicos que nós elencamos, que envolvem as boas práticas de fabricação, como é que você no final vai ter um alimento com qualidade? Lembra, pessoal, alimento com qualidade prejudicada,
sem esse atributo que o define como, sem os atributos que o definem como qualidade, não vai ter saída, você não vai conseguir comercializar, não vai ter ninguém que vai ter interesse. Então, há aí um prejuízo enorme, a perda do produto, até porque você compromete a estabilidade do seu alimento. Comprometendo a estabilidade do seu alimento, você aí, claro, como produtor, como dono da empresa, vai ter um prejuízo. E isso se traduz em perda do produto. Divulgação pela mídia, perdas de cliente, então é aquela imagem negativa do seu produto que foi comercializado e não estava em condições adequadas, intoxicou alguém, e aí quando toma a mídia, né, dá uma projeção muito grande e uma projeção negativa, você tem aí seus potenciais clientes evadindo e deixando de ter interesse em adquirir aquilo que você comercializa, aquilo que você produz. Custos hospitalares também é uma outra consequência enorme, em função também do risco que se tem envolvendo aí saúde pública e a saúde de quem consome um produto com risco de contaminação. Custos com processos, multas e indenizações. A gente sabe que muitas vezes o consumidor não deixa passar barato, dependendo do tamanho do prejuízo, do dano que o consumidor entende que teve, ele pode mover uma ação e aí, enfim, além dos próprios órgãos fiscalizadores que podem chegar, notificar e até multar, nós temos aí indenizações via justiça. Ações, aí nesse caso essas ações que acabamos de mencionar, e chegando até o fechamento da empresa. Veja o quanto é comprometedor. Boas práticas de fabricação conforme resolução da Anvisa na indústria alimentícia. Então as BPFs, pessoal, abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimento a fim de que, sempre, pessoal, garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos. Então, existe um conjunto de regras e de normas que são estabelecidas pela legislação sanitária vigente, são elas que vão regulamentar essas medidas de maneira geral e que são aplicáveis aí à nossa indústria de alimentos, mas é necessário que vocês entendam que como existe esse regulamento e existe um órgão responsável que fiscaliza todas essas normas, todas essas portarias, todas essas exigências, é imprescindível que a gente realmente consiga atender esse conjunto de medidas que tem que ser adotadas por quem está lá na indústria de alimentos, até porque nós precisamos garantir um alimento seguro, nós precisamos garantir a qualidade sanitária. Quando nós falamos em alimento seguro, gente, nós estamos falando em qualidade sanitária, e não adianta pensar como é que nós vamos atingir isso. Tem que ser sempre em conformidade com os regulamentos técnicos, ok? De uma maneira bem simples, a gente então define também boas práticas de fabricação, as BPFs, como conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos. Então, nós temos aí as orientações, os princípios básicos que vão reger essa manipulação, né? São as normas, são as orientações para quem vai manipular, vai mexer nesse alimento. Então, nós temos aí esses princípios sendo elencados, vamos dizer assim. Então, abrange desde a matéria-prima até o produto final, de forma sempre a garantir segurança e integridade ao consumidor, que é aí a parte das partes mais importantes que nós temos aí nesse processo. Então a gente tem um cuidado em produzir, em criar e depois destinar a nossa matéria-prima para o processamento na indústria alimentícia, e a nosso desejo, a nossa responsabilidade não é a partir dali no momento em que o nosso alimento segue para a expedição e depois é transportado para ser distribuído no mercado varejista e atacadista e eu não tenho mais interesse em saber o que aconteceu. Não, pelo contrário, né? A gente está sempre atento à cadeia como um todo. Então, eu me interesso em saber como chegou o meu leite, se chegou em ótimas condições, o que estão fazendo lá que vão garantir que a minha matéria-prima chegue com qualidade para que eu processe, para que eu consuma ela no seu estado natural, in natura, ou para que ela me dê um bom rendimento no momento que eu for utilizar qualquer tecnologia de fabricação que vai dar origem aos meus derivados lácteos. De qualquer forma,
o meu interesse ele é sempre em saber também como que vai ser o resultado final disso. O resultado final está lá no final da cadeia, eu vivo repetindo isso e vou sempre reforçar. Então é de interesse, mesmo de quem está na etapa especificamente focado na fabricação de queijo, entender o que está acontecendo lá no início, na hora que esse leite é obtido e como que vai ser o resultado dele no momento em que ele foi comercializado e consumido pelo consumidor. A gente ter essa devolutiva, ter esse feedback é importante, inclusive, para nós melhorarmos, aperfeiçoarmos e poder garantir cada vez mais um produto de qualidade, por que não dizer diferenciado. E essa diferença pode colocar o nosso produto aí num cenário de destaque, de competição. E é isso que vai trazendo mais e mais clientes, tudo bem? E aqui de maneira resumida, eu já tinha elencado lá, então aqui eu estou só didaticamente com um slide um pouquinho mais ilustrativo, pontuar onde que as boas práticas elas atingem. Então, instalações, água potável, as condições ambientais do ambiente onde a gente vai processar e manipular esse alimento, a higiene pessoal e saúde dos agentes manipuladores, riscos de contaminação cruzada, a necessidade de se fazer registro, a necessidade que nós temos de controlar aí ataques por pragas e insetos, nós temos aí produtos químicos, lembra que nós falamos de resíduos, um manejo desses resíduos. Bom, aqui sem muito alongar, pessoal, aí eu peguei algumas imagens só para a gente ir reforçando um pouquinho, eu já tinha pontuado, a gente mencionou, mas aqui é só para deixar um pouquinho mais visual tudo isso. Então, pensando na edificação, instalações, equipamentos e utensílios, nós temos aí necessidade de conservar, de trabalhar com materiais atóxicos, limpos. Nós temos aí sanitários e vestiários sendo isolados da área de manipulação, tem que ser isolado, não pode estar próximo. E tem que haver lavatórios exclusivos para higienização das mãos na área de manipulação. Tudo bem? Ainda exemplificando aí edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, eu fiz uma chamada aí, nós não podemos descuidar, não é permitido, gente, em hipótese alguma, a presença de animais domésticos no local de manipulação, de processamento de alimentos. Não se esqueçam disso. Outro aspecto importante, as áreas de higiene pessoal em que você deve ter maior cuidado, gente, são as seguintes: mãos e pele, já falamos porquê disso, já analisamos, já estudamos porquê disso. Cortes, machucados, feridas, raspões e etc. Cabelos, nós vimos uma imagem bem reveladora de uma análise microbiológica envolvendo um fio de cabelo. No início dessa aula a gente já mostrou isso. Orelha, nariz e boca, né? E roupas de proteção. Então, tudo isso a gente tem que tomar um cuidado imenso no que diz respeito à higiene pessoal. Afinal de contas, somos nós, manipuladores de alimento, que vamos estar entrando em contato muitas vezes diretamente com esse alimento, e eu não posso descuidar ou eu ser o responsável por estar sendo o agente que vai transmitir a contaminação ao alimento. No que diz respeito ao uso de uniformes, sempre limpos, conservados, de preferência trocas diárias e com uso exclusivo para o ambiente de manipulação lá de alimentos. Então, você vai usar eles sempre para você trabalhar e dentro da sua indústria alimentícia para manipular, e você não vai usar ele para outros fins fora desse ambiente não. Locais específicos também devem existir para você guardar roupas e objetos. Então nós temos aí outras práticas também que envolvem a higiene pessoal, a importância de se tomar banho todos os dias, usar toalhas limpas, manter as unhas sempre limpas e sem uso de esmalte para quem vai processar e manipular, manter cabelos e barba sempre aparada, sempre lavar mãos e braços com agentes de limpeza ao sair do sanitário, não esquecer nunca disso, né, pessoal? E antes de entrar nas sessões, tudo isso aí, tá? Aí eu trouxe também um slide que apenas ilustra aí a presença de algumas bactérias por cada centímetro quadrado ou centímetro cúbico que pode estar presentes aí em algumas partes do nosso corpo. Então, lá na gengiva, na saliva, nas axilas, olha lá a presença ou não de bactérias nas axilas por cada centímetro quadrado. É uma quantidade gigantesca, pessoal, gigantesca. Enfim, é mais para a gente trazer como informação
para a gente observar que enquanto seres humanos, enquanto agentes manipuladores, nós temos aí a presença enorme de uma quantidade de micro-organismos, e se a gente não adota todas essas práticas de higiene aí pessoal, você imagina então quanto se torna complicado e difícil trabalhar com o alimento sem tomar essas devidas medidas. Né? Boas práticas de fabricação, então, suas mãos devem ser lavadas, eu já tinha pontuado isso também na nossa aula de higiene e segurança alimentar, aqui eu estou reforçando de novo. Então, depois de usar o banheiro, lavar, e eu dou até uma orientação a mais, viu, pessoal? Lavar antes também de fazer uso do banheiro. Muitas vezes a gente está só reforçando o momento em que você sai do banheiro, você fazer a devida limpeza das mãos. Mas por que eu não vou fazer antes? Às vezes eu até chegar ao banheiro, eu passei a mão por tanto lugar, peguei dinheiro que está sempre contaminado, levei a mão num objeto, segurei numa porta que estava toda suja, enfim. Então é importante, antes de começar a fazer o uso do banheiro, lavar as mãos também, e na saída também, tá? Bom, além disso, depois que você pentear os cabelos, não podemos esquecer de lavar as mãos. Quando você mudar o tipo de atividade durante o seu período de trabalho, fazer também a limpeza dessas mãos. Ao entrar ali na área de preparação de alimentos. E antes também de manipular qualquer tipo de produto alimentício, depois de comer, se você saiu do ambiente de processamento para fumar, você não pode esquecer também de depois em seguida lavar ou assoar o nariz, tudo você vai ter que lavar as mãos depois de manipular isto ou o resto de alimento. Tudo bem? Aqui estão os 7 passos da lavagem das mãos, só para fim de ilustrarmos como fazer isso de maneira adequada. Então, colocar sempre um pouco de sabonete nas mãos já umedecidas, esfregar bem as palmas das mãos, os entrededos, esfregar as unhas na palma da mão, que vai auxiliar também no processo de limpeza, esfregar a parte de trás das mãos e sempre enxaguar com abundância de água aí, e secar bem as mãos com uma toalha limpa, tá, pessoal? Bom, o uso de joias e perfumes não é recomendável. Então, quando se pensa o uso de loção, por exemplo, após barba, e o perfume por parte de quem está manipulando o alimento, não é permitido, porque nós temos aí um risco enorme desses odores presentes tanto na loção de barba quanto no perfume ser transferido para o alimento no momento em que você toca os mesmos. Aí você imagina o que pode acontecer para quem vai consumir. Eu vou consumir um alimento lá e de repente eu sinto o cheiro de um perfume, um cheiro que não é característico daquele alimento, daquele produto. Não pode acontecer jamais. Por isso, quem vai manipular, vai processar, não deve usar. No que diz respeito ao uso de joias, são possíveis armadilhas de sujeira, onde as partículas de alimento e a poeira podem acumular e disseminar bactérias prejudiciais. No início da nossa aula de hoje, eu também pontuei com a imagem de uma placa de Petra, onde nós pegamos como uma amostra, tiramos uma amostra de um anel, de uma aliança, e lá vocês viram a imensa taxa, a imensa quantidade de micro-organismos que se multiplicaram lá no meio. Qualidade da água, assim como nós vimos na nossa aula também, que envolveu higiene e segurança alimentar, o aspecto em termos da água tem que ser potável, sempre inspecionada, ela tem que estar segura para o uso na nossa agroindústria de alimentos, ok, pessoal? Bom, tem que também ser feitas as limpezas das cisternas, as caixas d'água e tubulações por onde essa água vai estar sendo destinada para o interior da nossa instalação, do nosso prédio. Tem que ser feito também as higienes das superfícies, limpeza, o procedimento de desinfecção, procedimentos sanitários que são desejáveis e legais. Equipamentos e utensílios, de tempo em tempo, né, usou, você tem que imediatamente fazer a limpeza, desmontar muitas vezes para conseguir fazer uma limpeza mais detalhada. Todos os utensílios que participaram do processamento também, de preferência com material inoxidável ou materiais inerentes, que não vão conferir aí odor ou sabor ao produto, então nós não vamos ter problemas com isso também.
devem ser limpos e desinfetados, pessoal, sempre que necessário. Nunca deixar para o dia seguinte. Então, eu processei, manipulei, utilizei hoje, encerrei a etapa de processamento, eu vou lá e limpo. Não vou deixar a sujeira se acumular para o dia seguinte. E não descuidar que todos esses equipamentos e utensílios sempre devem estar em bom estado de conservação, sempre. Não posso ali ficar empurrando com a barriga por um determinado período, pensando assim, poxa vida, mais na frente eu compro um outro. Temos que lembrar que o estado de conservação comprometido pode se tornar um grande problema no momento em que o nosso alimento a ser processado vai entrar em contato com esses equipamentos e utensílios. Ok, pessoal? Bom, ainda pensando nesse aspecto, nós temos aí separação física de produtos acabados e crus e inspeção diária tem que ser feita. Higiene, controle de acesso de pessoas em áreas de produto acabado, então não pode ser qualquer pessoa que vai ter acesso a esses ambientes. Seria interessante espalhar pela unidade, pela nossa indústria, os cartazes educativos que trazem um conjunto de informações importantes. Lavatório na área de processamento com detergente sanificante para as mãos. Fazer de tempo em tempo a análise dos produtos e identificação e solução da falha, a partir também do treinamento que tem que existir e ser constante. Depois eu peguei essa imagem onde a gente trouxe aí, a partir de uma pesquisa que foi feita, alguns alimentos mais contaminados no Brasil. Então nós temos aí como destaque ovos crus ou mal cozidos com 22,8%. Nós também, em segundo lugar, tivemos aí alimentos mistos como lasanha e estrogonofe. Pesquisa também apontou para carnes vermelhas um percentual elevado aí de alimentos com relatos de contaminação. Sobremesas, leites e derivados, olha aí. E a água, tá? Então não vamos descuidar jamais. Em relação ao armazenamento de insumos, nós temos matérias-primas, produtos acabados, material de embalagem, de limpeza e produtos atóxicos devem ser armazenados sempre em local separado, gente. Nunca misturar todos esses insumos aí com o nosso alimento, com a nossa matéria-prima, nosso produto já acabado, processado. Bom, tem que ter uma distância mínima, todos esses insumos em relação à parede. Há uma indicação de 45 centímetros das paredes e entre si, não pode ficar amontoado um em cima do outro. Tem que haver uma ventilação adequada dentro do local onde vai armazenar esses insumos, e essa área tem que estar bem identificada, assim como também os insumos, porque muitos deles têm aí o seu prazo de validade, né, previstos, né? Bom, aí no que diz respeito também ao controle integrado de pragas e vetores, lembra que nós mencionamos no início, criar barreiras físicas contra o acesso dessas pragas. O controle químico, se for utilizado, tem que ser feito com responsabilidade, de preferência contratar uma empresa especializada, e controlar também os resíduos gerados pela indústria, porque se tornam, vamos dizer assim, se tornam fontes de atrativo para esses animais virem em busca de alimentação, e o que vai favorecer aí a proliferação de todas essas pragas. Por isso que o manejo adequado desses resíduos se torna importante e imprescindível. Então a gente orienta a fazer sempre a remoção diária, quantas vezes for necessário. Não só levei hoje e vai deixando lá entulhar aquela quantidade enorme de lixo para fazer só no final do dia. Se houver a necessidade, quantas vezes necessário, se faz. Sempre também utilizar sacos para fazer o devido descarte, e de preferência, se for colocar esses sacos dentro de uma lixeira, que ela tenha tampa, sempre com a intenção de criar barreiras que vão dificultar aí a presença ou surgimento dessas pragas. Fiquem atentos aí, pessoal. No que diz respeito aos compostos tóxicos, tem que ter uma rotulagem que indique e deixa claro isso, para que nenhuma pessoa se contamine ou tenha um problema de intoxicação porque não conseguiu visualizar e identificar um risco iminente que tinha. Tem que ser feita uma supervisão, um acompanhamento de tempo em tempo, afinal de contas, como eu estou dizendo, é sempre um risco. É interessante que as pessoas que vão trabalhar ou manipular tenham recebido um treinamento adequado. Enfim, todos esses aspectos nós vamos nos atentar, ok? E o gerenciamento de resíduos, nós temos o ciclo de resíduos.
Então toda a indústria ela vai gerar, depois é importante que a partir do momento que foi gerado, a gente faça aí a identificação e classificação. Depois disso nós vamos fazer o acondicionamento e armazenamento, conforme o que nós identificamos e classificamos, tá, pessoal? Depois nós temos que eliminar esse resíduo, geralmente fazer o transporte dele de maneira adequada e dar uma destinação final, que muitas vezes, dependendo do resíduo, há a possibilidade de fazer o reaproveitamento ou reciclagem. Na imagem à direita nós temos aí um tratamento envolvendo lagoas, de tratamento específico para o laticínio, no caso específico o nosso resíduo, que é alvo de muita preocupação, é o soro. Não se pode fazer o descarte do soro sem fazer o devido tratamento, e aí eu trouxe a imagem apenas para ilustrar o efeito, né, do tratamento adequado a partir do uso das lagoas. Bom, as boas práticas de fabricação também envolvem o aspecto inerente à embalagem, à rotulagem e à forma como esse alimento apresenta, a necessidade de documentar e registrar tudo, e também ter condições de promover ou ter a rastreabilidade do produto. A partir do momento que houve algum problema, é possível identificar, rastrear e, se for o caso, fazer o recolhimento. Isso não é nada incomum, já vimos alguns relatos, e aí você ter todo esse cuidado é importante, porque vai nos resguardar lá na frente, ok? Bom, a implantação das boas práticas de fabricação, claro, temos que dizer assim, muitas vezes há uma resistência, mas essa resistência tem que ser vencida através de uma boa conscientização, um bom trabalho conscientizador, principalmente muitas vezes para o dono da empresa, para a equipe que está lá trabalhando dentro da indústria. Tem que haver motivação e disposição, então o senso de responsabilidade de que cada um é uma parte imprescindível e é uma parte do quebra-cabeça dentro dessa grande engrenagem. Se nós não tivermos isso e não tivermos motivado, como é que nós vamos implantar as BPFs? Se você tem uma empresa com 50 pessoas e uma única pessoa dessas 50 não está comprometida, não está motivada a implantar, a fazer no seu dia a dia o uso dessas boas práticas, todo o sistema está comprometido. Então, acaba envolvendo um trabalho em equipe. Então, é importante também o pessoal dos recursos humanos estarem também comprometidos com a causa. Enfim, tudo isso é importante no momento de fazer a implantação. E quando se pensa da implementação, para finalizarmos BPF, nós temos aí os alimentos com alto padrão de qualidade e a chance enorme de se conquistar novos mercados. Todo consumidor é desejoso disso lá no final, né? Um produto com qualidade. Legislação brasileira que regulamenta a BPF na nossa indústria alimentícia. Então, lembra que eu tinha citado no início? Trouxe aqui novamente, ó, a portaria 3/2000 de 97 da Vigilância Sanitária, portaria 368 do Ministério do Estado da Agricultura e do Abastecimento, e nós temos aí que estabelece aí os requisitos gerais, que a gente intitula como essenciais, de higiene, de boas práticas de fabricação para alimentos produzidos ou fabricados com o fim específico da alimentação humana, para o consumo humano. Ainda trouxe outras resoluções aí, que vocês depois podem conhecer um pouquinho mais, no que diz respeito a listas de verificação para BPFs e para os procedimentos operacionais padrão, os conhecidos POPs. Nós temos a Anvisa RDC 275 de 2002 e nós temos a RDC de 2016, que são as boas práticas para serviços de alimentação, e recomenda a aplicação de POPs específicos, tá, pessoal? Bom, aí eu estou falando sempre de POP para finalizar, mas o que é o POP? É a sigla que representa a seguinte expressão: procedimento operacional padrão. Também deriva do inglês Standard Operation Procedure. Na verdade, é uma descrição, gente, detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade. Ou seja, como é que a gente pode resumir os POPs, né? Imagina um roteiro aí em que ele deixa claro como você deve realizar uma atividade, trabalhando ali principalmente os mínimos detalhes, tá? Com o fim de não haver erros, com o fim de não haver desvios. Então é um roteiro bem detalhado, onde ele te diz, olha,
Você vai executar essa atividade dessa forma. E por ele ser detalhado, o objetivo é que você se desvie o menos possível. Então o POP ele pode ser aplicado, gente, por exemplo, numa empresa cujos trabalhadores trabalham lá em 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, sem necessariamente que esses trabalhadores se encontrem. Ou seja, o que trabalha de manhã não encontra o da tarde, o que trabalha à tarde não encontra o da noite, nem o da noite encontra o da manhã e nem o da manhã encontra o da tarde, e assim vice-versa, tá? E assim vice-versa. De forma que todos eles consigam executar a mesma tarefa, ainda que de modo diferente. Exatamente porque o POP está dizendo para eles como realizar a atividade. Como realizar a atividade. Então, a maioria das empresas emprega esse tipo de formulário e possui um manual de procedimento que é originado a partir do fluxograma da organização. Olha que legal o POP. Então, o objetivo principal na indústria é, olha aí, pessoal, vamos seguindo, estabelecer procedimentos padronizados que contribuam para a garantia das condições higiênicas sanitárias necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, complementando as boas práticas de fabricação. Então, vejam bem, ela não substitui, mas ela complementa a partir do momento em que eu tenho um roteiro que diz o como fazer, tá? Como devo fazer. Se eu cumpro tudo isso e não esqueço de atender as boas práticas de fabricação, eu consigo aí a garantia das condições higiênicas necessárias, ou higiênicos sanitários, vamos dizer assim, que são necessários para o processamento e industrialização do alimento. No que diz respeito à legislação brasileira que regulamenta os POPs, nós temos a RDC número 275. Então, trata-se do procedimento escrito de forma objetiva que vai estabelecer as orientações, as instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas, tanto na produção quanto no armazenamento e transporte de alimentos. Quais os principais passos, então, para a elaboração do POP? Eu destaquei uma delas aí. Bom, os principais passos para se elaborar esses procedimentos operacionais padrão: o nome do POP, você definir o nome da atividade, o processo a ser trabalhado, o objetivo do POP, então a que ele se destina, pessoal, qual a razão da existência ou importância, documentos de referência, que são quais são esses documentos, são manuais, outros POPs ou códigos também, local de aplicação, vai ser num setor específico, vai ser num laboratório, vai ser na planta de pasteurização do nosso leite. Em relação às siglas, caso siglas sejam usadas no POP, tem que dar a explicação de todas elas, tem que especificar, nunca deixar uma sigla sem a sua tradução. Outro passo importante na elaboração do POP é a descrição das etapas da tarefa com os executantes e responsáveis, ok? E aí nós temos ainda que, se existir algum fluxograma relativo a essa tarefa como um todo, ele pode ser agregado nessa etapa, informar o local de guardar os documentos, isso é importante, quem vai estar responsável por eles, a necessidade de se informar a frequência de atualização desse POP, tem que deixar claro de quanto em quanto tempo, informar os meios a qual esse POP vai ser guardado, é um meio físico, é um eletrônico, né? Ou se usa muitas mídias digitais, é no pendrive, enfim. O gestor do POP, quem for responsável pela elaboração e o responsável por ele. Como e quem deve realizar o POP, tá? Como e quem deve realizar o POP. Perdão aqui, pessoal. Então vamos lá, nosso último slide. Bom, transcrever as tarefas rotineiras que todos fazem mecanicamente. Esse passo deve ser feito de preferência por alguém que execute esta tarefa. O colaborador deve ser treinado, habilitado e qualificado para a execução dessa etapa. Ok? Faça constantes análises críticas sobre a aplicabilidade dos procedimentos. E o conteúdo do POP, assim como sua aplicação, deverá ter o completo entendimento, gente, e familiarização por parte dos funcionários. Toda a equipe envolvida vai ter que entender claramente o POP, vai ter que entender como que ele funciona, o que ele está orientando, qual que é o objetivo, até porque se eu sou parte importante na etapa que vai envolver o processamento, existe
um roteiro, existe um conjunto de orientações que eu devo seguir para que eu execute a minha atividade dentro do que se é esperado, eu tenho que estar familiarizado com isso, eu tenho que entender o POP de maneira completa. Eu não posso ficar, eu entendo mais ou menos, porque aí, claro, vai correr o risco de eu desviar, de eu sair daquilo que não era esperado, comprometendo aí todo o procedimento em si. Pessoal, então nós acabamos a nossa aula de hoje, contemplando aí o que estava previsto, que era falar de boas práticas de fabricação, meus procedimentos operacionais, alguns pontos críticos, pontuamos alguns aspectos aí envolvendo aquilo que também já havia sido tratado, alimento seguro, perigos que envolvem e comprometem essa segurança alimentar, os perigos químicos, físicos e biológicos. Espero que vocês façam um bom aproveito da videoaula de hoje. Escute quantas vezes for necessário, complemente buscando materiais de referência, materiais que possam possibilitar vocês ampliarem mais ainda esse conhecimento. Tudo bem? Um abraço forte a todos e nos vemos em breve.